Olá! Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo em uma das aplicações mais fascinantes e, olha, mais úteis da inteligência artificial para os negócios de hoje: a análise de sentimento. Vamos entender como transformar um mar de textos em pura inteligência estratégica. Bom, o nosso roteiro é bem direto. A gente começa entendendo por que escutar se tornou um superpoder. Depois, vamos decifrar como a máquina consegue entender emoções no que a gente escreve, qual o impacto real disso tudo, como colocar a mão na massa e, claro, como medir se o resultado está valendo a pena. Hoje em dia, todo mundo fala que dados são o novo petróleo, né? Mas a verdade é que muitas empresas estão, na prática, afogadas num oceano de textos. São avaliações, posts em redes sociais, e-mails, um volume gigantesco de dados não estruturados. E aí vem o grande X da questão. O desafio não é só ter acesso a todos esses dados. O verdadeiro pulo do gato é conseguir entender, em tempo real e numa escala enorme, o que as pessoas estão sentindo, qual a opinião delas que está escondida ali no meio do texto. Pensa só no que isso significa. É como ter a capacidade de ler 10 mil comentários sobre uma marca em questão de segundos e no final ter um resumo claro. As pessoas estão felizes, estão irritadas ou tanto faz. Isso é o que a análise de sentimento promete. É basicamente um superpoder para escutar o mercado de forma automatizada e amplificada. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Como um computador, que é uma máquina de zeros e uns, aprende a sentir o que está escrito? Vamos abrir essa caixa preta. Na sua forma mais básica, a análise de sentimento é isso: um processo automático que lê um texto e classifica a opinião ali dentro. Ele tenta entender se a atitude de quem escreveu é positiva, negativa ou neutra, bem parecido com o que um ser humano faria, só que em uma velocidade absurda. Só que a tecnologia de hoje vai muito, mas muito além desse positivo, negativo e neutro. Os sistemas mais modernos conseguem identificar emoções bem específicas, como alegria, raiva, surpresa. Eles medem até a intensidade desse sentimento numa escala, sabe? E o mais legal, conseguem analisar a opinião sobre partes específicas de um produto. E esse exemplo aqui é perfeito para ilustrar isso. É o que chamamos de análise de sentimento baseada em aspectos. O sistema não diz apenas que a avaliação é mista. Ele diz exatamente o que as pessoas amam, a câmera, e o que elas odeiam, a bateria. Imagina o valor de um feedback desses, tão direto ao ponto. E como essa mágica toda acontece? Por trás de tudo, tem uma área chamada processamento de linguagem natural. É como se a inteligência artificial pegasse a frase e a desmontasse, sabe? Ela quebra o texto em palavras, entende a estrutura da frase, a gramática, para só então um modelo de IA conseguir prever qual é o sentimento por trás daquelas palavras. Ok, a tecnologia é incrível, mas e daí? Na prática, por que é tão importante para um negócio conseguir decodificar essas emoções? Qual o impacto real disso? Imagina lançar um produto novo. Antes, era preciso esperar semanas por uma pesquisa de mercado. Agora não. A empresa pode ter um resumo instantâneo da reação do público. Isso permite, por exemplo, responder a uma crise em horas, em vez de dias, ou aproveitar uma onda de comentários positivos na hora em que ela acontece. É como ter o dedo no pulso do mercado o tempo todo. E esses insights, essas percepções, se espalham por toda a empresa. Dá para usar isso para melhorar a experiência do cliente, para proteger a reputação da marca, para otimizar produtos e serviços e até para ficar de olho na concorrência. É uma ferramenta estratégica de verdade. Pensando na experiência do cliente, por exemplo, a análise pode ler todos os e-mails de suporte e identificar, pela linguagem usada, quais são os clientes mais irritados, mais frustrados. E aí, claro, esses casos são priorizados, garantindo que os problemas mais graves recebam atenção primeiro. E para a reputação da marca, funciona como um alarme de incêndio. Vamos pensar numa companhia aérea que muda a política de bagagem. A análise pode detectar um aumento repentino de tweets negativos sobre isso. Com esse alerta, a empresa pode agir rápido, seja para explicar melhor a política ou até para voltar atrás, antes que aquilo vire uma crise de imagem gigantesca. Certo. Então, como é que uma empresa pode começar a usar isso? A boa notícia é que não precisa ter um batalhão de cientistas de dados para começar. Basicamente, existem 3 caminhos principais, cada um com seus prós e contras. Se a ideia é começar rápido e de um jeito fácil, as plataformas prontas, tipo SaaS, são o ideal. Agora, se já existe uma equipe de desenvolvimento, as APIs na nuvem dão mais flexibilidade para integrar a análise nos sistemas que a empresa já usa. E claro, para quem quer controle total e tem uma equipe de ciência de dados, construir uma solução do zero é sempre uma opção.
E o mercado de ferramentas reflete bem essas opções. A gente tem desde plataformas que já vêm prontas para usar, como Brandwatch ou Sprinklr, até as APIs superpoderosas de gigantes como Google e Amazon. E para quem vai construir do zero, existem bibliotecas de código aberto fantásticas que permitem uma personalização completa. Para fechar, vamos falar de um ponto crucial. Colocar a ferramenta para rodar é uma parte, mas como saber se ela está realmente funcionando? Se está trazendo valor de verdade para o negócio? Primeiro, é preciso ser realista e reconhecer os desafios. A linguagem humana é cheia de nuances. Uma frase como essa, por exemplo: ótimo, mais uma hora na espera, adoro eficiência. É puro sarcasmo. Um algoritmo mais simples pode se confundir e classificar como positivo. Por isso, o contexto é tudo. E quando a gente vai medir a performance técnica do modelo, existe um balanço importante entre duas métricas: precisão e recall. A analogia do lobo aqui é ótima. Precisão é para evitar alarme falso. Ou seja, de todas as vezes que o modelo disse tem um problema, quantas vezes o problema realmente existia. Já o recall, ou revocação, é para garantir que nenhum problema real passou batido. De todos os problemas que existiam, quantos o modelo conseguiu encontrar? É preciso equilibrar os dois. Mas, no fim do dia, a gente tem que ser sincero. O sucesso de verdade não está só num relatório técnico de acurácia. O que importa de verdade é o impacto no negócio. O tempo para resolver crises diminuiu, as notas de satisfação dos clientes aumentaram, as reclamações sobre aquele recurso específico do produto caíram. É aí que está a verdadeira medida do sucesso. Resumindo tudo, a análise de sentimento é essa ponte que transforma um amontoado de dados de texto em inteligência real e estratégica. Ela oferece uma lente de aumento poderosíssima para ouvir a voz do cliente. A grande questão que fica é: será que as empresas estão prontas para usar essa lente e, mais importante, para realmente escutar o que ela revela?